E nós louvamos de fato a Deus, porque Ele tem sustentado nossas vidas. O Senhor tem nos fortalecido, mesmo diante das lutas que vêm, por vezes são grandes lutas, mas a força que Deus dá é sempre proporcional ao tamanho da luta que vem. E por vezes Ele dá força além do que imaginamos. Então, louvado seja Deus por essa boa, preciosa oportunidade que o Senhor nos dá de conversar sobre vida familiar, sobre vida conjugal. É extremamente importante esta ação da igreja, reunindo casais, pastoreando vocês como casais, como pais, como cônjuges. É extremamente importante numa conjuntura que vivemos de tanta desconstrução da família como valor, da família como estrutura vital, fundamental para a sociedade. Toda a civilização que relativizou a família colapsou e entrou em extinção. E vivemos uma época, uma fase da história da nossa nação com tanta desconstrução, com tanto desmerecimento, com tanta desvalorização da família, do casamento, desse modelo familiar tradicional. E há tanto ataque, tanta pressão para que se desvalorize esse formato, esse modelo, mas louvado seja Deus, porque a igreja segue preservando, lutando e trabalhando e pastoreando e treinando e ensinando casais. E nós, apesar de lutas, problemas, dificuldades de casamento, mas em geral, na maioria das igrejas, a maioria dos casais segue feliz, saudável, os casamentos seguem bem. Nós temos uma estatística na sociedade brasileira onde 35% dos casamentos acabam em divórcio. Isso é um número triste, esse é um número ruim, mas o outro lado desse número é que 65% continuam casados. Só que fazem propaganda dos 35% que divorciam. A turma não fala dos 65% que permanecem casados e permanecem porque está bem. A turma diz: casamento é uma instituição falida. Falida é quem fala isso, porque na verdade a grande maioria dos casamentos segue dando certo, e casamento continua sendo uma boa ideia de Deus, continua sendo um tesouro para nós, um tesouro divino do qual nós podemos desfrutar vivendo na presença do Senhor. Então, são tesouros preciosos que Deus tem na vida conjugal. Eu quero conversar com vocês hoje à noite sobre o assunto assim, alguns pontos do que eu mais gosto de falar para casal, partindo desse texto da Escritura Sagrada, que é 1 Coríntios 7:3. Vamos lá? O que diz o texto? Vamos juntos? O marido conceda à sua esposa o que lhe é devido, e também, semelhantemente, a esposa ao seu marido. Vamos de novo? O marido dê à esposa, também semelhantemente a esposa ao seu marido. O marido conceda à esposa o que é devido. A mulher dê ao marido o que é devido. Você casou, contraiu uma dívida, você deve e pague agora em nome de Jesus. Se não te avisaram, agora é tarde. Eu estou avisando. Você casou, você deve. A mulher e o marido podem olhar um para o outro e falar assim: você me deve, você me paga. Olha só o que é devido. O marido dê à mulher o que é devido. A queda desarmonizou a vida em geral e a vida entre homem e mulher. Mas nós somos alvo da graça do Senhor, e em Jesus nós temos a redenção de tudo que o pecado arruinou, e a redenção do casamento na presença de Deus. Esse é um princípio fantástico. Não tem casamento doente, não tem casamento ruim, não tem casamento mal sucedido se seguir simplesmente o que esse versículo diz. O marido dê à mulher o que deve, a mulher dê ao marido o que deve, e pronto. Se o homem der à mulher o que deve, a mulher der ao homem o que deve, a felicidade
mora com vocês, a felicidade irradia da casa de vocês, vocês serão bem-sucedidos, vocês serão felizes. A questão é, a mulher dê ao homem o que deve ao homem, o homem dê à mulher o que deve à mulher. Essa é a proporção correta. Bom, pecado e necessidade estão diretamente ligados. Você lembra disso na tentação de Jesus. Quando Jesus ficou 40 dias sem comer, no final de 40 dias Jesus teve fome. E aí o que Satanás fez? Chegou para Jesus e disse: transforma pedras em pães. Pergunta: por que Satanás não fez essa proposta no 20º dia? Por que Satanás não fez no 30º dia? Por que é que Satanás fez a proposta no 40º dia? Por causa da expressão, Jesus teve fome. Jesus chegou no limite do que se consegue ficar sem comer. 40 dias. Esse é o jejum máximo. Então, Jesus estava no limite. 40º dia, ele tinha que comer. Aí Satanás dá uma dica: transforme pedra em pão. Essa é a especialidade de Satanás. Se ele perceber que você está com fome, se ele perceber que você está com sede, se ele perceber a sua carência, se ele perceber a sua fragilidade, se ele perceber a tua vulnerabilidade, o que Satanás fará? Transforma a pedra em pão e mata a tua vontade. Você está carente em casa? Então mata a tua vontade. Eu atendi um casal numa ocasião e eles vinham de uma situação complicada, porque o sujeito, eles tinham 2 carros, ela trabalhava num carro, ele no outro, e um certo dia eles trocaram de carro, e ele foi para o trabalho dele, passou na mãe dele para almoçar, e a mulher foi para o trabalho, trabalhou de manhã, almoçou no trabalho, almoçou foi trabalhar à tarde, e ele saindo da casa da mãe, por volta ali de 3 horas da tarde, chegou bem tarde para almoçar, um cidadão passou na porta da mãe dele e falou assim: já está aqui, acabei de ver seu carro lá no shopping. Ele falou: não, eu estava aqui desde umas 2 da tarde na casa da minha mãe. Ele falou: não, eu vi seu carro lá. Ele falou: não, não viu. Ele falou: vi seu carro, eu conheço. E ele ficou preocupado porque lembrou que tinha trocado de carro com a mulher. Correu, foi lá para o shopping, onde a mulher estava com o carro dele. Ficou andando no estacionamento, viu o carro dele estacionado. Onde que a mulher estava? Na escola trabalhando, mas o carro estava no estacionamento do shopping. Ele ficou do lado do carro, até que a mulher chegou com outro homem. Ele puxou um revólver, quase matou a mulher e o cidadão. A turma que chegou, que estava ali no estacionamento, que gritou e juntou bastante gente, aí ele guardou a arma, não fez a bobagem, e eles foram parar no gabinete pastoral. E eu perguntei para ela o que estava acontecendo. E ele assim: ela está me traindo, pastor, ela está me traindo, peguei no flagra e eu vou matar essa mulher. E assim, nervoso, agitado, eu disse: calma um pouco, deixa eu escutar a sua mulher. O que estava acontecendo? Me fala. Aí ela falou: pastor, eu estava no cinema. Eu falei: quem é esse homem? Ela disse: é meu colega de trabalho. É que nós estávamos na escola, na sala dos professores, e não teve aula na parte da tarde. Parece que tinha acabado a luz na escola, alguma coisa, tiveram que dispensar os alunos. E aquele colega já há muito tempo vinha conversando com ela e gostava de falar de filme que assistiu, de filme tal que estava em cartaz no cinema. E ela, em lágrimas, disse assim: pastor, nós temos quase 20 anos de casado, meu marido nunca me levou ao cinema. E aquele sujeito me falou de um filme que estava em cartaz, contou o filme, disse que era lindo. E eu disse: queria tanto assistir esse filme. Ele disse: eu te levo no cinema. Pegou a mulher e levou no cinema. Aí deu essa confusão toda que você viu. Eu perguntei para ela assim: depois do cinema vocês iam para o motel? Ela: de jeito nenhum, pastor. Que tipo de mulher o senhor está achando que eu sou? Eu disse: não estou falando do seu caráter, eu estou falando das suas carências. Carências são o nosso ponto fraco. E quando Satanás percebe que nós estamos com fome, ele sugere transformar pedra em pão. A secretária pode virar o pão, mas é pedra. A vizinha, a cunhada, a sobrinha, o vizinho, o personal trainer, o cidadão da academia, e agora na nossa sociedade até o mendigo da rua pode virar. O negócio está tão maluco.
Coisa anda tão estranha, né? Aqui. É a hora que Satanás vai sugerir para você: transforme a pedra em pão. Você será feliz, você terá muito prazer, você vai matar sua vontade, sua sede existencial. É isso que a vida fez com a mulher samaritana. Jesus não conversa com ela sobre o caráter dela, Jesus conversa sobre a carência. Jesus diz para ela: se você beber da água desse poço, você tornará a ter sede. Se você beber da água que eu te der, nunca mais você terá sede. Ela diz: Senhor, me dá dessa água, se é água mágica, se é água benta, me dá dessa água que eu não terei mais sede. Jesus disse: vai lá, chama o teu marido, traz aqui e eu te darei da água. Ela, sem graça, diz: eu não tenho marido. Eu não tenho marido. Aí Jesus diz a ela: você falou bem, você já teve 5. E esse com quem você vive agora não é teu marido. Se fosse nos nossos dias, ia participar do Big Brother Brasil, não ia? Ia ser uma estrela quase, curtida, seguida, influencer, youtuber. Já teve 5 maridos. Morava com o 6º, ou ficava com o 6º, que não era marido. Mas você percebe que Jesus conversa sobre a carência. Jesus fala de sede, de água. Ela estava tentando matar a sede com água de sexo. Ela estava tentando matar a sede com o amor de um homem. Ela estava tentando matar a sede com um romance. E Jesus disse: enquanto beber, você terá sede. O dia que você beber da água que eu te der, nunca mais você terá sede. Então, pecado está diretamente relacionado a carências. Grandes pecadores, grandes sedentos, pessoas carentes, necessitadas. Por isso, no casamento, nós temos uma arma contra a infidelidade, que é exatamente quando o marido dá à mulher o que deve, e a mulher dá ao marido o que deve. Quando nós pagamos, quando nós mantemos o outro saciado, quando nós fazemos da nossa casa a sala do banquete, de que fala Cantares 2, a mulher diz: levou-me à mesa do banquete, a sua bandeira sobre mim é o amor. Quando nós vivemos a intimidade do casamento como a sala do banquete, você sai do banquete e você sai saciado. É aquela cena: se você passar na porta do McDonald's 1h da tarde, você não tomou café nem almoçou, você vai olhar para aquilo, vai ser uma iguaria. Mas imagine que você passe na porta do McDonald's e você acabou de sair do churrasco. Você vai olhar para aquilo, vai embrulhar o estômago, não é? Pois é, somos nós diante da tentação. Se nós estamos saciados, então esse é o segredo. Quais são então as principais necessidades? Eu quero falar aqui rapidamente para vocês sobre as 5 principais necessidades do homem, as 5 principais necessidades da mulher, na perspectiva do que o texto fala: a mulher deu ao homem o que é devido. Então, primeira grande necessidade dos homens, qual é? Oh, mas esses daqui não, muito não. Falaram sem convicção, tá vendo? Vou dar uma chance para eles, não estavam preparados, não é? Qual é a grande necessidade dos homens? Está melhorando. Aquela paçoquinha da sobremesa está fazendo um efeito ali, né? Os homens casam e esperam muito no casamento satisfação sexual. Segunda grande necessidade dos homens: companheirismo. Os homens casam esperando nas mulheres uma companheira. Terceira grande necessidade: uma esposa atraente. O homem almeja, necessita uma esposa que o atraia, uma esposa atraente. Quarta grande necessidade dos homens: reconhecimento. Os homens casam e precisam muito do reconhecimento de suas esposas. E quinta grande necessidade dos homens: apoio doméstico. Então, são as 5 grandes necessidades dos homens. Vamos lá, quais são as das mulheres? Primeira grande necessidade das mulheres: carinho, afeição. E os homens dizem: ah. Segunda grande necessidade das mulheres: comunicação. Elas querem conversar, elas querem ser ouvidas, elas querem ouvir, elas querem conversar, gostam de comunicação. Terceira grande necessidade das mulheres:
honestidade. Elas esperam que seus cônjuges sejam honestos com elas, verdadeiros com elas. Quarta grande necessidade das mulheres, qual é? Segurança. Quinta grande necessidade das mulheres, finalmente, para a alegria geral dos homens, elas esperam um bom pai. E sexo, pastor, onde que entra? Vai descendo a lista, vai descendo a lista. Em algum lugar você vai achar. Vai precisar, né? Qual é a grande crise de muitos casamentos? É que a mulher, quando o casamento não está bem, ela dá o que ela necessita ao casamento. Ela acha que precisa de mais conversa, de mais diálogo, precisa discutir a relação, precisa conversar mais sobre o problema, precisa dissecar o problema, achar soluções. A mulher, quanto mais o casamento está em crise, ela dá carinho, ela dá comunicação, ela acha que é segurança o problema do casamento. Do outro lado, os homens, quando o casamento está meio abalado, está crítico, o homem acha que falta sexo e ele quer um desempenho sexual melhor, ele acha que precisa de sexo num lugar diferente, ele acha que a mulher de alguma forma, por alguma razão, está não satisfeita sexualmente no casamento e ele começa a dar aquilo que ele acha que é importante para o casamento, para melhorar o casamento. Mas a ordem do texto é: o marido dê à esposa o que é devido a ela, a esposa. A mulher dê ao homem o que é devido ao homem. Ou seja, aqui nós temos que fazer o cruzamento. O homem precisa dar à mulher o que ela necessita, a mulher dar ao homem o que ele necessita, e assim você paga diariamente, continuamente o que você deve no casamento e ele funciona bem. De outra forma não. Então vamos lá, vamos conversar rapidamente aqui sobre tudo isso. Os homens procuram satisfação sexual. Boa parte dos homens casou achando que teria sexo 3 vezes por dia. De manhã, de tarde, de noite. E aí, ele vai com a expectativa equivocada para o casamento. E a realidade é diferente. E muitos homens acabam frustrados. Isso é uma característica diferente do homem. Eu recebo muitas mulheres que chegam no gabinete pastoral reclamando, dizendo: pastor, meu marido só pensa em sexo. Eu não aguento mais, eu já fujo dele dentro de casa. Ele chega em casa, a minha paz acabou. Eu já ouvi mulher dizer, quando o marido viaja, é uma maravilha, porque ela diz: eu vou tirar férias, estou de descanso. Porque o que muitas mulheres não percebem, não entendem, é que o funcionamento do corpo do homem é diferente da mulher. Nós homens somos regidos aqui, né? Predomina em nós a testosterona. Na mulher, progesterona, estrogênio, outro hormônio. É diferente. Por isso o homem procura mais sexo. O homem necessita, por vezes, mais de sexo do que a mulher. E algumas mulheres acham que isso é um problema do marido, é um defeito do marido. E na verdade, minha querida irmã, você deveria dar graças a Deus se ele te persegue. Senão que está tudo normal em casa. Quando ele perde o interesse, aí nós temos que parar para orar. Por vezes eu tenho dito isso para mulheres: seu marido é normal. Nem todo homem tem a mesma característica, tem a mesma característica aqui, a mesma dosagem de testosterona, vai variar aí de uns 200 e pouco a 800, mas de acordo com a carga hormonal maior, o interesse. Isso é tão fato, gente. Tem um ginecologista lá na igreja, um presbítero, fez o parto dos nossos 3 filhos, e ele fala comigo, ele disse assim: pastor, isso é impressionante. Eu recebo muitas mulheres no climatério para tratar, aquelas mulheres na menopausa, e aí chega uma hora que ele diz: tem que dar hormônio para a mulher. E aí ele dá hormônio masculino, dá testosterona para a mulher. E ele falou assim: pastor, se a mulher toma testosterona 1 mês, 2 meses, 3 meses, é fatal. Quando eu tiro, aí o marido aparece no consultório 1 mês depois, acompanhando a mulher. E aí ele vai, disfarça e vira para o médico e diz assim: doutor, não dá para dar aquele remedinho mais não? Melhorou muito a mulher. Aí ele fala com eles assim: olha,
não dá para ficar dando muito, porque senão vai nascer barba, vai começar a nascer bigode. Ele disse que um falou com ele uma vez assim, não, pode deixar nascer barba, assim ficou melhor mesmo, não tem problema não. Há uma questão fisiológica, há uma questão de funcionamento diferente dentro daquelas características. Mas você não casou com um homem para satisfazê-lo como se ele fosse uma mulher. Você casou-se com um homem e você deve a ele as obrigações de uma esposa com o marido, e você tem que dar ao marido o que é devido. Então, no sexo, alguém já disse com muita sabedoria que no sexo as mulheres precisam de um motivo, mas os homens precisam de um lugar apenas. Você percebe a diferença? Os homens só precisam de um lugar. Ficou sozinho, já vem uma ideia, já vem aí uma dica, uma sugestão. Olha, quando você olha para esse texto de 1 Coríntios, Paulo escreve com uma clareza impecável. Paulo diz, o marido dê à mulher o que é devido, e ele segue dizendo, não vos priveis um ao outro, salvo, talvez, por mútuo consentimento, para vos dedicardes à oração. E é a única vez que Paulo mandou parar de orar e voltar para o sexo. Você olhou lá no texto? Paulo diz assim, ó, por algum tempo, mas depois volta. Não fica orando, não. Aquele casal espiritual, nada de sexo, só oração. Paulo diz, Satanás vai tentar vocês. Tentar como? A incontinência, a carência, o desejo, a necessidade não suprida. Único lugar aonde um homem dignamente, de maneira santa, de maneira honesta, de maneira pura, diante de Deus, pode satisfazer seu desejo sexual é com você, esposa dele. Então não prive seu marido. E os homens digam amém, aleluia. É um mistério, mas é o princípio da palavra. Paulo diz, não privem um ao outro, não prive o outro daquilo que ele necessita. Satisfação sexual as mulheres devem ao seu marido. Sexo tem a ver com intimidade, tem a ver com prazer, tem a ver com procriação. Vivemos nesse mundo promíscuo, nesse mundo de liberalidade sexual, mas o mundo desfruta de sexo bem menos do que a igreja, porque a igreja faz um sexo que, como disse o autor de Hebreus, é digno de honra, o leito, a cama, sem mácula. O sexo sujo, o sexo promíscuo, o sexo libertino, não traz satisfação. É por isso que o sujeito começa tendo sexo com 2 mulheres, 3 mulheres, 4 mulheres, depois ele já tem sexo com homem, aí depois não está satisfeito, aí é sexo em grupo, aí depois está fazendo sexo com árvore, sexo com animal. Por isso nós temos no mundo gente fazendo sexo até com defunto, até necrofilia tem. Porque não tem fundo, não tem satisfação. A satisfação está em fazer, viver, praticar da maneira como Deus estabeleceu na palavra dele. Aí é a plenitude. Então, satisfação sexual. Do outro lado, as mulheres têm a necessidade de carinho, de afeição. As mulheres querem palavras de carinho, as mulheres querem gestos de carinho, as mulheres precisam de carinho, afeto. O universo das mulheres é diferente do universo dos homens. Nós crescemos jogando futebol, brincando, disputando quem cospe mais longe, quem pula mais longe. Você já participou de campeonato de quem faz xixi mais longe? Até isso o homem disputa. Agora o universo das mulheres não. Elas brincam de boneca, elas enrolam a boneca no pano, ficam falando dengosa com a boneca, a mamãe, a filhinha. A brincadeira das meninas é de afeto, é de carinho, é de proximidade. É um mundo, é um universo afetuoso, carinhoso. E quando o homem casa com uma mulher, por mais rude que ele seja, por mais que ele tenha sido criado num ambiente que ele diz, eu não aprendi a ser carinhoso, eu não aprendi a falar desse jeito. Então, se você casou com uma mulher, aprenda. Você casou com alguém que tem a necessidade. Mas eu não sou assim, eu não fui criado desse jeito. Pois é, agora você é recriado em Cristo Jesus desse jeito, porque você tem que dar à sua mulher o que você necessita, ou o que ela necessita. Você tem que dar à sua esposa, seja afetuoso, vá além do corpo. As mulheres são assim desde criança.
Sexo para a mulher é um ato de carinho. Aquele negócio de se de dia a gente briga, de noite a gente se ama, é que a nossa diferença se acaba no quarto em cima da cama. É mentira, isso é poesia de música. Se você briga de dia com a mulher, de noite não espere grandes coisas. Agora, se você quer esperar grandes coisas, começa cedo. Começa um dia antes. Vai semeando, vai preparando. Por quê? O ambiente, o que inspira a mulher é o afeto, é o carinho. Ela espera do homem a atenção, ela espera do homem a valorização. A mulher espera, anseia essas atitudes, esses gestos, todo símbolo de carinho e afeto. E aí o afeto vai além do corpo. Porque alguns homens, a única parte que ele toca da mulher são as partes íntimas. Mulher, além da parte aqui genital dos seios, tem cabelo, tem nariz, tem orelha, tem costas, tem braço. Sabia? Tem mão. Sabia que ela tem essas outras partes? O sujeito já vai direto com mãozão, né? Aí gela, coitada. Não. Carinho, afeição. Você deve a elas. Você casou, dê à sua mulher o que você deve. Seja carinhoso, seja afetuoso com elas. Bom, do outro lado, os homens necessitam de companheirismo. O homem casa esperando que a mulher será uma companheira. Ele espera aquela que irá completá-lo. Então, o que a mulher tem que fazer aqui? A mulher tem que fazer com ele o que ele gosta de fazer. A mulher tem que deixá-lo fazer aquilo que ele gosta. Por exemplo, pescar, jogar futebol. Alguns homens, quando casam, são proibidos, privados de fazer aquilo que gostam. Agora só pode fazer o que ela acha legal, só pode assistir filme do jeito que ela gosta, só pode fazer aquelas coisas que ela aceita. Não, você precisa ser companheira, minha filha. Companheirismo, você ganha o marido pelo companheirismo. Faça com ele o que ele gosta de fazer. Se ele gosta de futebol, vá lá, torça por ele, mesmo que ele seja perna de pau. Vibra com ele. Um casal amigo nosso, lá de Belo Horizonte, são líderes no Ministério de Casais, lá da Oitava. Ele gosta de contar que num dos retiros da igreja que nós fizemos, ele disse que ele sofreu a maior decepção com a esposa dele da vida. A maior decepção foi, nós estávamos jogando bola no campo, e veio uma bola quase no meio do campo. Ele matou no peito, a bola ficou no alto assim, aí ele deu aquele chute que a gente chama de pombo sem asa. Bateu, a bola entrou na gaveta, a bola entrou assim bonita, veio, cobriu o goleiro. E ele disse que a mulher dele estava na arquibancada. Então quando ele fez o gol, ele não pensou duas vezes, correu para a arquibancada para comemorar o gol. E quando ele olhou, a mulher dele estava com a revista na frente assim, conversando com outra mulher, e nem viu. Aí ele brinca dizendo que ele teve a maior decepção da história dele com a esposa. Companheirismo. Faça com ele o que ele gosta de fazer. É difícil porque às vezes, por exemplo, em coisas simples, como assistir filme, nós somos completamente diferentes. A mulher gosta daqueles filmes melosos, dramáticos. Eu não entendo filme de mulher. O ator principal morre no fim e ela fala que o filme foi lindo. Isso para nós é trágico, né? Assista com ele o que ele gosta. Bom, é triste, mas vocês farão um sacrifício. Tem que assistir Mercenários 1, 2, 3. Aquilo ali é o sonho de consumo masculino, não é? Aquele filme assim com os diálogos inteligentes, tipo assim, vou te matar. Pensou num diálogo tão bem elaborado? Companheirismo. Ele vai assistir futebol, faça pipoca, senta do lado. Você pode até fazer outra coisa, mas fica do lado, seja companheira dele. Os homens valorizam extremamente o companheirismo feminino, e algumas mulheres são críticas. Ele vai assistir futebol, jogo mais idiota, se tanto de homem aí, 22 homens correndo atrás de uma bola só, por que não dá uma bola para cada um? Não, vai estragar a brincadeira. Seja companheira do seu marido. Entenda o que ele goste, o que ele gosta.
e fica do lado dele. Você vai ganhar o coração do seu marido. Porque quando casou, ele esperava companheirismo. Olha só, isso aqui é a maior demonstração de companheirismo da história. Tá vendo? Olha que companheirona. Olha assim, ó, a felicidade do sujeito. Não é? Faltou a rodinha aqui, a mulher fez o equilíbrio. Resolvido aí o problema. Pensa numa companheira parruda, essa daqui. Então, seja a companheira de seu marido também, tá certo? Bom, do outro lado, as mulheres esperam comunicação. A mulher espera diálogo, ela espera conversa, ela espera um ser que fale do lado dela, e alguns homens são mudos. Depois que casa, parece que alguns homens fizeram um voto de silêncio. Tudo que ele pergunta é: mulher, o que tem para jantar hoje? Cadê minha camisa? E não conversa mais. Nós conseguimos viajar, ficar 10, 12, 15 dias fora de casa. Aí o sujeito chega de viagem, ela toda saliente, morrendo de saudade, esperando o marido voltar da viagem. Quando ela abre a porta, recebe o marido, faz aquela pergunta que é a grande expectativa: como foi a viagem? O cidadão resume 12 dias em 2 palavras: foi boa. Aí ela fica assim: e aí? Foi boa, tá? Como? Explica. Ela pensa assim: foi boa é a frase de introdução. Não, foi boa é o resumo de tudo. Elas querem saber mais. Você vai precisar fazer um exercício, começar a prestar atenção nas coisas. Ela quer saber quem estava lá, quem você viu, como que era o quarto do hotel onde você ficou, que cor que era a cortina, como que era a cama. Ela quer saber tudo, os detalhes. Então comece a tirar foto, decorar algumas coisas para dizer para ela. Ela vai perguntar: como que era o hotel? Era bom ou era ruim? Não, explique. Ela quer conversar, ela quer falar, ela quer diálogo, ela quer abertura. Elas querem, a mulher necessita ser correspondida nas conversas, elas precisam ser ouvidas. Toda mulher casa sonhando: agora eu terei alguém para conversar todos os dias da minha vida, resolvi meu problema, vai ser uma maravilha. Aí descobre que casou com esse ser quase mudo. Você consegue imaginar o tamanho da frustração delas? Então, olha o princípio bíblico: o homem dê à mulher o que é, ela gosta de conversar, você não gosta. O que vai prevalecer? Você deve. Se você deve, pague. Aprenda a conversar. Aprenda a bater papo com ela. Aprenda as longas conversas. Ah, pastor, mas ela só conversa coisa chata. Pois é, aprenda. Vai ler sobre moda, sei lá, vai. Por quê? Você tem que suprir a necessidade dela. Se ela tiver longas conversas com você, ela estará segura. Você está dando a ela o que você deve. A mulher precisa de conversa, precisa de diálogo, precisa de ser correspondida. Bom, os homens precisam de uma esposa atraente. O estímulo do homem é visual, o estímulo da mulher é auditivo. A mulher sente tranquilidade, a mulher sente prazer, a mulher sente satisfação, a mulher sente estabilidade pelo que ouve. O homem se estimula pelo que vê. O estímulo do homem é mais visual, então por isso que ele precisa da mulher atraente, por orgulho e vaidade. Ou seja, ele quer a mulher bonita para ele ser visto do lado de uma mulher bonita. Então a mulher precisa ter cuidado com o peso, com a maquiagem. E cuidado com o peso aqui vale para os dois lados, porque a gente fala cuidado com o peso, a mulher pensa assim: tem que emagrecer. Não, às vezes você tem que engordar. Eu já vi homem reclamando, dizendo: ah, minha mulher está magra demais, parece que ela está fazendo concurso para entrar numa garrafa, pastor. Eu não aguento mais esse negócio de dieta, eu gosto dela gordinha. Então pergunta para o seu marido como ele gosta de você. O ser atraente é ser atraente para o seu marido, ser atraente para ele, agradar aos olhos dele e atenda aos olhos dele. Então, capriche. O visual é importante, mas a mulher atraente é mais do que visual físico. Olha só, a mulher atraente é essa aqui. Segundo os homens, não existe nada mais sexy do que uma mulher segura do seu corpo. Aqui eu gosto de dar uma dica para as mulheres: para de fazer propaganda negativa de você mesma. Porque o marido chega perto da mulher, ela fala: ai, meu seio está caído, ai, eu estou gorda, ai, meu cabelo está ruim. Não, você está jogando contra. Para com isso, você tem que jogar a favor. Olha, o homem acredita muito no que a mulher fala.
A palavra da mulher é muito importante para o homem. Aí você só fala mal de você. Não, é a mulher de Cantares. Eu estou morena, porém formosa. Entendeu a dica da mulher lá de Cantares, da Sulamita? Eu estou morena, queimei no sol. Para eles, queimar no sol naquele tempo era feio. Bonito era uma mulher protegida do sol. Então ela diz, eu estou queimada de sol, mas estou formosa. Então você tem que dizer, eu estou magrinha mais formosa, gordinha mais formosa, velhinha mais formosa, seja lá o que for. Não faça propaganda negativa. Para de falar mal do seu corpo para seu marido. A coisa mais sexy que existe para um homem é uma mulher segura do seu corpo. Fale bem dele na presença do seu marido. Não fuja do sexo por causa do corpo. Isso é um problema sério de muitas mulheres. Elas vão se autodepreciando tanto que perdem o estímulo sexual. Está aqui, ó. Então, desfrute do seu corpo, porque você segura é atraente para o marido. A mulher crítica, a mulher desconfiada e ciumenta, são as mulheres que não atraem marido de jeito nenhum. Não seja crítica, pare de criticar, pare de ser ciumenta, pare de ficar desconfiando, acusando o tempo inteiro. Para com isso. O que segura o boi na terra não é cerca, é pasto, entendeu? Então, segurança. Do outro lado, a mulher que atrai é essa, sabe o que quer, tem seus projetos definidos, é uma mulher espontânea, feliz, é uma mulher que sabe ser quem ela é a mulher que acredita no seu marido. Essa é a mulher mais atraente que existe, tá bom? Então vamos lá, do outro lado, nós temos as mulheres, elas precisam de honestidade. Isso daqui é desafiador para o homem. Por quê? Os homens têm mania de mentir para as mulheres. Porque certas coisas são muito difíceis de explicar para as mulheres, não são? Por exemplo, você lá na empresa teve que ficar até 9 da noite porque o gerente mandou você ensinar aquela estagiária nova, bonita, que chegou na empresa agora, o trabalho, você é que tem que ensinar. A mulher vai perguntar, mas por que é você? Você se ofereceu, não foi? Então, o que a maioria dos homens faz? A maioria mente. Porque atrasou, porque fez, porque não fez, porque foi, porque não foi, como foi a viagem, com quem estava conversando, com quem estava falando, o que tem no seu celular. Boa parte dos homens tem um desespero inexplicável se a mulher pega o celular. Parece assim, aí a gente se conversa e fala, mas o que tem no seu celular que a sua mulher não pode ver? Não tem nada, mas eu não gosto. Por que não gosta? Porque tem que ficar explicando certas coisas que não dá para explicar. Elas querem saber, quem é essa? Quem é essa? Curtiu você lá no Facebook, quem é essa? Não é? Então, eles preferem criar uma clandestinidade. Os homens preferem fazer isso. Só que a mulher gosta ela necessita de honestidade. Aí é o problema. O homem mente para evitar conflito. Toda mulher nasceu equipada de fábrica com um detector de mentiras. Olha o problema. Você conta aquela história, ela diz assim, aham. Aí você já sabe o que aham significa, né? Não acreditei em nada do que você falou. E aí, alguns homens vão construindo um ambiente de desonestidade, de mentiras, de desconfiança. E as mulheres vão ficando completamente carentes. Porque não tem verdade, não tem honestidade. Ele nunca diz para ela o que é. A honestidade. A mulher, ela tem um detector de mentiras. Isso aí é um negócio, né, complexo para a vida do homem, porque o melhor caminho tantas vezes é ser direto e honesto com elas. O FBI, quando vai fazer interrogatório, usa detector de mentira, aquele aparelho. Mas sempre tem uma mulher na sala. E já tem testes e relatórios deles dizendo que a mulher tem mais acerto do que o aparelho. Eles colocam a mulher só para ficar observando o sujeito. E aí pergunta para a mulher assim, por que você sabe que ele está mentindo? Ela fala assim, ele mudou de cor. Como? Lembra do olho da mulher que enxerga? Minúcias, vê o menino com febre sentado brincando no chão? Pois é, o olho da mulher percebe que mudou de cor, que mudou de tom, percebe o tom da voz, ela percebe. Então,
A mulher necessita de honestidade, seja honesto com ela, divida, compartilhe as lutas, as dúvidas, as frustrações, as questões do local de trabalho. Compartilhe com ela. Nós temos esses dois problemas na mentira. Um que a mulher detecta e o outro que não é um caminho. A ordem bíblica é: seja verdadeiro. A mentira, sabemos, é pecado, então não faz bem à vida conjugal. Os homens necessitam de apoio doméstico. Os homens casam, esperam da sua esposa o apoio doméstico, a felicidade no lar, uma casa bem cuidada, uma casa bem administrada, um bom cuidado com os filhos e uma vitória sobre o veneno da insatisfação. Isso aqui é um problema, porque no modelo crescente da vida hoje, o homem e a mulher trabalham fora. Mas a mulher que trabalha fora tem um desafio duplo, que é cuidar da vida fora e mesmo assim administrar o lar. Por mais que haja homens com habilidades, com cuidados domésticos, mas na verdade, de natureza, quem tem toda a expertise, todo o instinto para isso é a mulher. Isso não é uma questão de machismo, feminismo, é uma questão de estrutura, de como Deus fez o homem e a mulher, das habilidades que Deus deu ao homem e à mulher. Então, mesmo trabalhando fora, a mulher precisa de uma casa bem administrada. Ela precisa ser feliz com a casa. Ela precisa ser feliz em cuidar das coisas da casa. A nossa cultura hoje está fazendo da mulher uma escrava. A mulher é um ser infeliz, a mulher é um ser frustrado. Por quê? Porque tem que cuidar da casa, porque tem que preocupar com comida, porque tem que preocupar com filhos. Parece que essa é a coisa mais pesada, parece que essa é a coisa mais diminuidora da importância da mulher na vida. Mas você consegue pensar numa coisa mais importante do que conduzir uma outra vida ao destino, à maturidade? Cuidar de empresa é mais importante do que isso, gente? Quando a Márcia tomou a decisão lá atrás de abandonar os 2 concursos para se dedicar aos filhos, hoje nós estamos colhendo o fruto disso. Nós podíamos ter mais dinheiro e ter os filhos fora dos caminhos do Senhor. Aquele caminho deu menos dinheiro, mas nos deu um tesouro muito maior, que são os 3 filhos crentes nos caminhos do Senhor hoje. Nós estávamos aqui ontem à noite, sexta-feira, um irmão lá da igreja me mandou um vídeo do nosso menino, do filho, Amaury Júnior. Era mais ou menos 11h30 da noite. Estava na casa de um irmão, fazendo uma costelada. Aí é um pecado dele, que ele é meio gordinho, né? Mas ele estava tocando bateria e eles cantando louvores até madrugada. Você consegue entender que isso não tem preço, gente? Apoio doméstico. Uma mulher que ama cuidar do seu lar. Não é que tem que deixar de trabalhar fora para ficar dentro de casa, não. Ela tem que fazer uma boa gestão, uma boa administração. Ela pode ser através de empregada, pode ser através dos filhos. A minha mãe, uma senhora de pouquíssimo estudo, mas uma senhora de uma sabedoria fantástica. Eu me lembro, quando nós éramos criança, a minha mãe designou, eu tinha uma irmã que arrumava a cozinha. Ela terminava de fazer comida, a minha irmã arrumava a cozinha, a outra arrumava a casa, passava pano, varria, limpava, arrumava os lençóis. Eu era o cidadão do banheiro. Quando a gente mudava para uma casa que tinha 3 banheiros, era a minha dor, né? Tinha que lavar os 3 e dar banho no cachorro. Então eu lavava a garagem, lavava o banheiro, dava banho no cachorro. Minha outra irmã cuidava da sala, a outra minha irmã cuidava da cozinha. A minha mãe fazia comida e cuidava da roupa. Você consegue entender a sabedoria? Minhas 2 irmãs são mulheres também diferenciadíssimas, extremamente sábias. A mulher que não se deixa contaminar pelo veneno da insatisfação e vive infeliz e insatisfeita. Essa é a mulher que o homem procura. As mulheres querem segurança. As mulheres precisam de segurança, segurança afetiva.
Segurança afetiva, você precisa dar segurança do afeto a ela. Você precisa deixá-la segura quanto ao seu sentimento, quanto ao seu coração. Seu coração está mesmo em casa? Seu coração está feliz? Você precisa verbalizar o sentimento a elas. Você precisa verbalizar que está gostando a ela, porque o homem não faz cara de quem está gostando e de quem não está gostando. É a mesma cara para as duas coisas, não é? Então, como ela saberá? Você precisa dizer, para dar segurança afetiva. Segurança conjugal, ela precisa saber que você está feliz no casamento, você está satisfeito, e você tem que fazê-la entender isso. A mulher precisa sentir-se segura. Isso, eu vivi no gabinete pastoral, atendendo um casal que ia separar, na crise conjugal. Eu perguntei, a mulher queria, estava pedindo divórcio. Aliás, 74% dos divórcios no Brasil, quem pede é a mulher. E aquela senhora pedindo divórcio, ele a levou no gabinete pastoral, conversando com eles, eu perguntei para ela, por que a senhora quer se separar do seu marido? A senhora não o ama mais? Ela falou, não, eu gosto dele, pastor, mas eu quero separar. Eu falei, mas por quê? Ela disse, porque ele não gosta de mim. Aí eu perguntei para ele, você gosta, você ama a sua mulher? Ele falou assim, pastor, precisa falar isso? O senhor vai lá em casa, o senhor abrir a despensa, tem saco de arroz, tem saco de feijão, tem coisa de caixa, eu vou no atacadão, eu encho. Eu falei, moço, eu estou perguntando se o senhor ama a sua mulher. Ele falou, precisa dizer. Você entendeu? Por que a doninha ali está querendo separar do sujeito? Ele não fala para ela que ama. Ele vai no atacadão e compra fardo de arroz. Ele faz porque ama, de fato, mas percebe que o amor não chega. O outro disse, eu falei que eu amo no dia do casamento, eu sou um homem de palavra, eu não mudo, não precisa ficar repetindo. Elas precisam de segurança afetiva, segurança conjugal. A mulher precisa de segurança. A mulher é insegura de nascimento. Alguns estudiosos disso dizem que é porque a pele da mulher é mais fina, o osso da mulher é mais fraco, os músculos da mulher é mais fraco, então são mais fracos, e o mundo é mais hostil para a mulher. E nós já criamos as meninas colocando medo nelas. Então elas já nascem com medo e o medo é estimulado. Então ela precisa de segurança. E ela sentirá segurança do lado de um homem. Ela sentirá segurança do lado do marido. Deus colocou no homem, na voz mais grave do homem, a capacidade de dar segurança à mulher de uma forma extraordinária. De uma forma extraordinária, irmãos. Sabia? Eu gosto muito de curiosidade. Sabia que na axila do homem tem uma glândula que emite um feromônio que dá segurança às mulheres? Olha que coisa fantástica, isso é Deus. Ela deita no ombro, encosta a cabecinha no meu ombro, né? E aí ela relaxa. Você fala, é o CC. Não, CC é bactéria. CC não relaxa, estresse. Quem descobriu isso foi um fabricante de remédio britânico, fazendo experiência em laboratório. Eles sintetizaram o feromônio, colocavam no sistema de ventilação de uma sala com várias mulheres, pegaram um grupo de mulheres com a mesma característica, numa sala sem o feromônio, numa sala com o feromônio. Aquelas mulheres que inalavam o feromônio masculino sentiam-se mais seguras, menos depressão, menos ansiedade. As mulheres da outra sala, os mesmos índices altos de depressão, de ansiedade. Então, minha filha, chega perto dele. Fala com ela, olha aqui, ó. Não é? Encosta aqui, respira fundo. É a capacidade do homem de dar segurança para a mulher. Segurança conjugal, segurança financeira. Não é riqueza. A mulher não gosta de dinheiro. Parece que a mulher gosta de dinheiro. A mulher sempre vai para o lado de homem que tem dinheiro. Por quê? Homens, a sociedade diz que dinheiro traz segurança. Então elas estão atrás de segurança. Não é dinheiro. Na verdade, elas querem um mundo estável, segurança emocional. A mulher quer segurança, ela precisa vencer esse medo nato das mulheres. E nada melhor do que um homem seguro, que um homem resolvido, que um homem estável, um homem que abre para dar segurança à sua esposa. Guarde isso. Toda mulher casa querendo segurança. Dos homens,
Os homens querem reconhecimento. Os homens casam querendo ser reconhecidos pelas mulheres. O homem quer ser o herói da mulher. O homem quer ser aquele destaque para a vida da mulher. O homem gosta de elogios. Sabiam disso, meninas? Só que não é da beleza. Quando você fala para o homem assim, seu cabelo está tão bonito, isso não significa nada. Para alguns, nada mesmo, né? Nem tem cabelo. Se você falar, você está tão bonito, isso não significa. Para o homem, quando você fala assim, você é forte. Opa! O sujeito enche o peito, não é? Se você falar, você é inteligente. Isso é o reconhecimento. As mulheres precisam reconhecer, elas precisam do elogio, não da beleza, mas da habilidade, da capacidade. Algumas mulheres destroem os maridos até na frente das pessoas. A mulher fala, meu marido é um desastre. Uma mulher fala assim, meu marido troca lâmpada, meu marido faz isso. A outra vira e fala, e o meu, se for trocar a lâmpada, põe fogo na casa. Isso é um desastre. Aí ela vai denegrindo o marido. Você vê o cidadão ficando pequenininho na frente de todo mundo, na frente da família. A mulher precisa reconhecer o homem. Ele quer honra, ele quer admiração, ele quer uma mulher que dê a ele respeito. Ele precisa de uma mulher que o valorize nas suas capacidades, nas suas habilidades. Se você fizer isso, você tem o coração do seu marido. Se você denigre seu marido, você está deixando seu marido carente do seu lado. Valorização. Você precisa valorizar. Você precisa honrar, elogiar. Todo homem busca relevância. O homem quer ser importante. Então você quer ter um marido para sempre? Dê relevância a ele dentro de casa. Por que é que alguns homens são infelizes em casa? Porque em casa é o lugar que ele se sente a pior pessoa do mundo. Lá na empresa, ele é o cara. Em casa, ele é o banana, ele é o idiota. Ele é o tonto, ele é o cara por fora. Então é por isso que ele prefere ficar fora de casa do que em casa. Agora inverte. Transforme seu marido num herói dentro de casa. Você terá o homem que você tanto sonhou dentro da sua casa. Pode ter certeza, porque você está dando a ele o que é devido. É assim que você o constrói. As mulheres, fechando, querem um bom pai. A mulher precisa, não é que o homem tem que ser o pai da mulher, ela quer um bom pai para os seus filhos. A mulher quer um pai que seja um bom exemplo. A mulher quer um pai que seja um modelo para os filhos. O pai é um modelo de honestidade, o pai é um modelo das coisas certas, é um modelo das coisas justas, é um modelo de temperança. Ele não é aquele sujeito que fica batendo nas coisas, gritando, falando palavrões, falando obscenidades, fazendo brincadeiras idiotas em casa. Não, o pai é uma referência para o filho. As mulheres precisam de um bom pai para que os filhos aprendam com os pais. Como isso admira e conquista o coração da mulher. A mulher olha para esse homem presente, um pai presente. Boa parte dos homens são completamente ausentes da vida dos filhos. Deixa eu compartilhar com vocês uma experiência que eu vivi em casa. Quando nossos 3 filhos eram pequenos, estavam na faixa de uns 7 anos de idade, 8, 7, 5 anos, mais ou menos assim nessa escala. Morava em Belo Horizonte. 8ª igreja. Estava na época com cerca de 4.500 membros. Todos os dias nós trabalhávamos de 7 da manhã, todo dia tem culto de oração na igreja, 7 da manhã, todo dia eu estava lá na reunião. E aí reunião de oração, ia em casa, almoçava correndo, voltava para a igreja, dava fila de atendimento na porta da igreja. A Márcia conta de uma cena um dia de uma senhora, que chegou, a senhora queria que eu a atendesse, eu não tinha agenda, ela ajoelhou na porta da igreja e começou a orar a Deus: Senhor, faz o pastor me atender. Olha que desespero que é isso. Então a gente vai perdendo tempo para a família. Aí chegava em casa 6, 6:30 da tarde, algumas vezes cansado, tomava um café, relaxava um pouco, assistia a um jornal na televisão, tomava um banho e saía de novo 10, 10:30, 11 horas, meia-noite, de volta em casa. Todos os dias assim, todos os dias assim. E essa era a rotina da casa. Mas um dia
eu cheguei, fiz a minha rotina, 6 horas, dei lá meio que uma cochilada, assistindo um jornal, acordei meio atordoado, cansado, levantei, fui tomar banho, a toalha não estava no banheiro, nós morávamos numa casa que tinha um quartinho atrás, e a Márcia lavava as roupas e deixava lá, eu fui lá buscar uma toalha. E quando eu passei, as crianças estavam brincando no quintal. E os meninos, a mais velha falou assim, vamos brincar de mamãe e filhinha? Aí eles falaram, os outros dois falaram, vamos! Aí a mais velha falou assim, eu sou a mamãe. A menininha mais nova, a Gabriela, falou, eu sou a filhinha. O Amaury Júnior falou, eu sou o papai. Aí beleza, a mais velha correu, pegou um fogãozinho, colocou algumas panelas ali em cima daquele fogãozinho e começou a fazer comida e mexia com uma coisa ali da casa e outra. A mais nova pegou uma boneca, pegou um bercinho, colocou a boneca e começou a brincar com aqueles brinquedinhos ali. O menino me chamou a atenção, porque ele pegou, tinha uma mesinha encostada na parede, ele pegou um quadro que a Márcia usava para alfabetizar, colocou o quadro em cima da mesinha, pegou uma cadeirinha, colocou de frente, pegou um objeto quadrado, assentou-se na frente daquele quadro e começou a apontar para ele, mudando de canal. Eu falei, opa, parei, fiquei na porta do quartinho escutando. Aí a minha filhinha mais nova, a Gabriela, chegou para o Júnior e falou assim, papai, o senhor, quando ela falou assim, a Isabela veio correndo e disse, minha filha, você não está vendo que seu pai está cansado? Deixa seu pai descansar. Naquela hora Deus me quebrou no meio, porque eu percebi que eu estava me tornando um pai ausente, que o ministério estava me roubando os filhos, e não era culpa do ministério, era culpa minha, estava administrando errado meu tempo em casa. Daquele dia para o outro, eu pensei nessas coisas. No dia seguinte, quando eu cheguei em casa por volta de 6 da tarde, eles chegando da escolinha, eu assentei no tapete da sala, chamei os 3, conversava com eles, comecei a assistir um desenho animado com eles. Na época eu passava nesse horário um desenhozinho chamado Jovem Titãs. E aí eu comecei quase todos os dias a assistir um episódiozinho com eles ali, e a minha mais nova assistia sentado na minha barriga. Eu deitava no tapete, ela sentava na minha barriga, eu nem conseguia ver a TV, ela assistia dali. E era muito interessante que eu chegava em casa e algumas vezes começava a tocar musiquinha do começo do desenho. E eles vinham correndo dizendo assim, pai, vai começar o desenho que o senhor gosta, vamos lá. Não era o desenho, eu gostava de ficar lá com eles. Porque todo homem deve à mulher um pai presente na educação dos filhos. Um pai presente nos problemas da casa. A grande dor e dificuldade de muitas mulheres é que elas estão sozinhas. Completamente sozinhas. O homem precisa ser um bom pai. Um pai amoroso, um pai com autoridade, um pai que diz não, um pai que orienta, um pai que aconselha, um pai que tem voz de correção dentro de casa. As mulheres necessitam de um bom pai dentro da família. Então, aqui nós temos um sujeito que, vamos dizer assim, é um bom, olha que exemplo de pai, não é? Está ali do lado da mulher, o bebê dele nascendo. Olha que sujeito atencioso. Isso é um pai presente. Não vai ser igual esse aqui, né? Esse pai aqui é meio desorientado. Mas olha, estava lá do lado presente. Não é? Está entusiasmado ali, deixa o cidadão para lá. Mas você precisa ser um pai presente. Então, essa é a minha pergunta para você. Está pronto para pagar a sua dívida? Pronto para pagar a dívida? Vai dar o que deve? Olha só, para você então recordar. Vamos lá. O que as mulheres darão abundantemente aos homens? Agora eu quero que as mulheres falem aqui. Eu vou colocando ali e vocês vão falando.
Compromisso diante de Deus, mão direita erguida, eu prometo que cumprirei as minhas obrigações, pagarei a minha dívida fielmente, pontualmente, com juros, correções e tudo mais. Vamos lá então. As mulheres darão abundantemente aos homens. Vamos lá, mulheres? Não, peraí, volta lá. Cadê? Tem mais paçoquinha lá? É. Vamos lá, mulheres. Vocês darão abundantemente aos homens? Vamos voltar, peraí, é tudo assim embalado. Vamos lá, vamos colocar tudo que aí vocês não se perdem. Vamos lá então, vamos lá. 1, 2, as mulheres darão abundantemente aos homens? Sexo, companheirismo, esposa atraente, reconhecimento, apoio doméstico. Muito bem. E depois, mais um pouquinho, né? Então vamos lá, os homens darão às mulheres, os homens da IPVO darão às mulheres abundantemente, serão os campeões, serão os mais do negócio. Vamos juntos então, os homens darão às mulheres carinho, afeição, comunicação, honestidade, segurança, bom pai. Isso. Então, fielmente, nós vamos cumprir todas essas coisas que são ordens da palavra de Deus. Vamos juntos? O marido ceda à esposa o que lhe é devido. Também, semelhantemente, a esposa ao seu marido. Essa é a fórmula de Deus. Se nós pagarmos um ao outro, nós desfrutaremos da casa, do casamento, da intimidade, como um grande tesouro na presença de Deus. A plenitude diante de Deus, com alegria, com prazer, com deleite, com grande satisfação. Eu fui fazer um sepultamento lá em Guarulhos. Fui fazer um sepultamento. Lá tem um cemitério que eles chamam de cemitério vertical. Isso é um prédio, em terra, né, são gavetas. Estava fazendo o velório. O cidadão que morreu, parente de alguém da igreja. Não eram membros, eram de outra igreja. Eu cheguei, a senhorinha estava sentada na cabeceira, assim, perto da cabeça do falecido, no caixão. E ela estava ali passando a mão na cabeça dele, fazendo um carinho. Eu cheguei, me apresentei, conversei com ela, falei, sou o pastor da igreja do fulano. E fiquei ali conversando com ela, fazendo algumas perguntas, e ela virou e disse assim, pastor, fiquei casada com esse homem 70 anos. 70 anos de casamento. E o olhinho dela brilhou. Ela olhou para mim e falou assim, pastor, eu ficava mais 70. Eu disse assim, isso é casamento. É isso que eu quero para a minha vida. É isso que a igreja do Senhor Jesus tem que buscar no casamento, porque é isso que Deus criou. Que você viva assim, para a glória de Deus. No nome do Senhor Jesus, amém? Fica de pé, abraça seu marido, abraça sua esposa, ora pelo seu casamento, fala, Senhor, eu quero cumprir meus deveres, eu quero pagar mensalmente, diariamente. Eu não quero ficar devendo nada para essa mulher, Senhor. Eu não quero ficar devendo nada para esse homem. Eu quero pagar fielmente. Me ajuda. Às vezes somos tão egoístas, tão indiferentes, mas que Deus quebrante o nosso egoísmo e nos faça olhar para o outro com desejo de dar, com desejo de abundantemente dar ao outro o que é devido. E que você sinta prazer, que você sinta alegria em ver o outro saciado. Casamentos sólidos, casamentos saudáveis, casamentos férteis, frutíferos, casamentos que frutificam paz, que frutifiquem amor, que frutifiquem alegria, casamentos que glorifiquem a Deus, casamentos que sejam células de uma igreja sólida, de uma igreja forte, de uma igreja santa, de uma igreja viva, de uma igreja com autoridade diante da sociedade. Que Deus conceda a cada um desses casamentos essas características todas. Que Deus guarde vocês da infidelidade, que Deus guarde do adultério, que Deus guarde
da infelicidade, que Deus guarde da violência, que Deus derrame deleite, alegria, solidez, felicidade, satisfação plena. Capacite cada um dos maridos e das esposas. Pai, faz isso. Ajuda cada homem aqui a dar o que é devido, não cobrar seus créditos, não cobrar seus direitos, mas a dar o que deve à esposa. Ajuda cada marido a conceder à esposa, Deus, aquilo que ela precisa, aquilo que ela necessita, aquilo que é tão vital para elas. Nos ajude como homens, Pai, nos capacite, nos tire da nossa dureza, da nossa frieza, nos tire da nossa falta de jeito, nos tire, Senhor amado, dos condicionamentos, Pai amado, culturais, familiares, psicológicos. Quebra em nós, Deus, todos esses condicionamentos e nos ajude a romper barreiras e a satisfazer nossas esposas. Ajuda as esposas, tira dos traumas, tira dos medos, tira das cismas, ó Senhor amado, e ajude cada uma dessas mulheres a dar aos seus maridos o que eles necessitam, saciá-los, supri-los, ó Deus, e que cada casamento aqui seja, Deus eterno, um lugar de deleite, um ambiente de satisfação, de alegria, de plenitude. Que a bondade e a misericórdia do Senhor seja com cada casal, no nome de Jesus. Amém. Amém.